Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Biologia com o Prof. Dinho. Então, vamos conhecer um pouquinho mais de protozoários hoje? No reino protozoa nós temos vários organismos que nós vamos comentar hoje, justamente falando de características. Primeiro as características, depois a classificação, depois nós vamos falar um pouquinho da sua reprodução. Mas as características: indivíduos com hábito de vida livre. Além do hábito de vida livre, nós temos indivíduos que são heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu alimento, eles têm que buscar na natureza, e são também organismos eucariontes. Quer dizer isso? São organismos que possuem núcleo com envoltório nuclear, ou seja, o núcleo está delimitado a um carioteca. Além dessa delimitação do carioteca, por ser seres eucariontes, eles também são seres unicelulares e também parasitas. Posso citar, por exemplo, a ameba, que causa a doença da amebíase, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, que causa a doença da doença de Chagas, e todos esses organismos nós vamos falar, inclusive, no nosso curso de doenças microbiológicas, falando sobre protozooses. Então, se liga que logo esse curso vai estar no ar aí para vocês, ok? Mas continuando, eles são também indivíduos que promovem simbiose. O que seria então essa simbiose? São protozoários que, juntamente com outro organismo de uma outra espécie, provocam ali entre eles uma ajuda mútua. Então vou citar, por exemplo, o cupim. O cupim, ele é um inseto que tem no seu trato digestório esses protozoários que vão ajudar ali no trato digestório a quebrar moléculas de celulose, por exemplo. A celulose vai ser quebrada pelos protozoários, e essa celulose quebrada ela acaba se transformando em glicose para os cupins, dando a ele energia. Quanto à classificação dos protozoários, nós temos 4 classes. Nós temos os rizópodes, também chamados de sarcodíneos. Nós temos os flagelados, que também podem ser chamados de mastigófaros. Nós temos os ciliados e nós temos também os esporozoários. Os protozoários, eles são classificados por meio de estruturas de locomoção. Então, por exemplo, os rizópodes, também chamados de sarcodíneos, eles se locomovem por estruturas chamadas de pseudópodes, ou seja, uma projeção da membrana que faz com que ele projete ali, simulando falsos pés, falsos braços, e ali ele consegue não só se locomover, mas também englobar partículas alimentares. Então, por exemplo, ele encontra ali uma bactéria, encontra algum resíduo, então ele vai se alimentar e então provoca essa fagocitose, vamos dizer assim, essa projeção desses pseudópodes que englobam essa partícula. E é claro, usam os pseudópodes para poder se locomover. E um exemplo é a ameba. Além dos rizópodes, nós temos os flagelados, também chamados de mastigófaros. Esses organismos, é lógico, pelo nome flagelados, obviamente eles vão se locomover por flagelos. Pode ter um flagelo, 2 flagelos, vários flagelos. E nós podemos citar, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, nós podemos citar a Giardia lamblia, nós podemos citar, por exemplo, o Trichomonas vaginalis, Então todos esses protozoários vão causar doenças e eles se locomovem através dessas estruturas que se chamam flagelos. Já os ciliados, eles vão se locomover por meio de cílios. São pequenos bracinhos, pequenos pelinhos que estão por volta desse protozoário e que fazem, eu não sei se vocês se lembram daqueles filmes ou até mesmo do início das navegações, vários homens ali remando ali, nos barquinhos. Então é como se fossem remos, que ajudam eles a se locomover. Então nós temos como por exemplo, desse protozoário que usa os cílios para poder se locomover, um exemplo é o paramécio, que é um protozoário de água doce.
E por fim, nós temos os esporozoários. Esses não têm ali uma estrutura de locomoção, ou seja, eles acabam entrando na corrente sanguínea através de um vetor, né, de um transmissor do agente etiológico. Então o que acontece? Todos esses esporozoários, eles são considerados parasitas. E existem dois tipos de reprodução, pessoal. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, esses protozoários, eles se reproduzem a partir de uma divisão binária, a partir de uma cisparidade. O que quer dizer? Ele se parte ao meio, né? E nessa divisão ele forma um novo protozoário. E na reprodução sexuada, esses organismos, esses protozoários, se reproduzem por uma forma chamada conjugação. Eles trocam ali micronúcleos, ou seja, eles trocam informações genéticas uns com os outros. Então, galera, se você gostou da nossa aula de hoje sobre protozoários, com certeza você vai ter muito mais conteúdo que nós vamos estar postando no nosso canal. E lembre-se que o nosso canal, você está convidado, além de todos os seus amigos, a se inscrever nesse canal para receber informações valiosas do mundo da biologia. Biologia com o Prof. Jim. Aqui, a biologia não tem limites.